Ô, Ricardo, você estava fazendo uma reflexão sobre ideologias e falava justamente da questão do PCdoB. Isso. Então, o que acontece é que, falando com esse rapaz, ele olhou para mim, depois de eu perguntar para ele se ele tinha um exemplo de que aquilo que ele estava defendendo levava uma nação ao desenvolvimento e ao progresso, e ele disse assim, sabe, que eu nunca pensei nisso. Ou seja, ele estava defendendo alguma coisa que ele não sabia onde ia chegar. Ser por ser, simplesmente. Ou seja, é só um momento. Isso é falta de liderança que nós temos. E hoje, na nossa sociedade, nos meios dos nossos governantes, está acontecendo exatamente isso. Ou seja, eles não têm proposta, não sabem onde chegar. Eles não dizem, olha, aonde nós vamos chegar vai ser aí. Aonde nós queremos chegar é aí. E não olham ao redor e veem o que funcionou em outros lugares. Eu estava falando com um deputado, poucos dias atrás, e qual foi o meu espanto? Um deputado que nunca saiu do Brasil. Ou seja, ele nunca foi olhar em outra nação, nunca foi ver se existe alguma coisa em outra nação melhor aquilo que nós temos. Ou seja, ele compara a si com si mesmo. Sim. Ou seja, o benchmarking dele, para ele ver aonde quer chegar, é ele mesmo. Ou seja, aonde nós queremos chegar é onde nós estamos. Ou seja, não tem nenhum parâmetro para onde ir. Então, se os nossos deputados não têm parâmetros, ou seja, não sabe para onde está indo. A nossa nação está muito parecida assim. Nós não temos um benchmarking, nós não temos uma base. Nós queremos construir, queremos levar nessa direção, logicamente, com nossas características, com nossas peculiaridades, com nossas habilidades e competências que nós temos como nação, com nossa vocação como nação, mas é como um barco à deriva. Vamos ver para onde é que está indo a correnteza e deixamos o barco andar para lá. E não estamos indo, não temos um rumo. Isso é falta de ideologia, né? Falta de uma direção, falta de uma liderança que o povo... De uma visão. De uma visão. A ideologia, na verdade, a visão faz parte da ideologia, porque a ideologia tem visão, a ideologia tem valores, né? A ideologia ela tem um conceito de missão, por exemplo, no que a nossa nação, como nação, agrega, não apenas para nós, mas para o resto do mundo, porque nós fizemos parte de toda uma humanidade, ou seja, nós, como brasileiros, que agregamos para o resto do mundo, e aí está o nosso diferencial que nós temos. Bem, tem muita coisa para falar sobre isso. É verdade. O Ricardo, Vale do Taquari, né? As Sim. potencialidades nossas são muitas. Eu até comentava contigo outro dia sobre isso. Quando eu trabalhei ali no IBGE, como agente de mapeamento e pesquisa, a gente visitou e conversou com muitas pessoas ligadas ao agronegócio, né? Aos empreendimentos agropecuários aqui do Vale do Taquari. E, segundo estas lideranças informavam e comentavam, que esta região nossa aqui é a que melhor desempenha a função de criação de animais. Olha. Produção de frangos, de suínos, de leite. E isso tudo é muito fantástico, porque se produz muito por aqui. Tem como potencializar ainda mais isso? Sim. Então, agora nós entramos num ponto, de novo, que é convergente a tudo que nós falamos até agora. Por quê? Porque, de novo, é um conceito de entender a razão da existência. A ideologia é a razão da existência. Para que nós, o Vale do Taquari, seja líder, ele tem que ter esse conceito e entender muito bem. Então, agora a gente tem que ver a origem, porque a nossa origem define muita coisa também. Ou seja, Dom Pedro II, quando ele desenvolveu o Vale do Taquari, porque foi Dom Pedro II que estabeleceu muitas das diretrizes que nós vivemos hoje no Vale do Taquari, foi Dom Pedro II que estabeleceu. Colonização, né? O que ele fez? O que ele fez? Dom Pedro II, quando ele começou a perceber que havia falta de comida no Império, ele olhou para o Vale do Taquari, viu uma grande possibilidade do vale, um vale fértil, né? E ele, então, criou, através das terras devolutas que tinham aqui no Vale do Taquari, ele criou o que nós chamamos de colônias hoje. 48,4 hectares cada uma das colônias, que eram tiras. E ele propôs para os imigrantes alemães e italianos também, ele propôs que eles viessem para cá
e tornassem o Vale do Taquari o celeiro para alimentar o resto do Brasil. O Vale do Taquari foi colonizado e foi idealizado com essa característica, ou seja, ser o celeiro de produção de alimentos para o resto do Brasil. E assim, muitos agricultores, muitos colonos vieram para cá, por isso que a gente chama de colonos, porque aquelas áreas de terra se chamavam colônias, né? E cada uma família tinha direito a comprar uma colônia. E podia pagar a perder de vista, ou seja, ele queria, quase deu de graça essas colônias para os imigrantes. Quem foram os imigrantes que vieram para cá? Isso é importante saber. Não foram, na sua grande maioria, não foram imigrantes, foram migrantes. Ou seja, já nascidos no Brasil? Isso, aqueles que tinham e aqueles que já estavam em outros lugares, como Novo Hamburgo, como Dois Irmãos, veio alguns muita gente. Nascidos, outros que vieram, nascidos, já residiam. Exatamente. E São Leopoldo, Vale do Caí ali. Né? Isso. E que não eram donos, vieram aqui como imigrantes no passado, tinham nascido aqui, coisa e tal, e eram empregados. Não eram donos de negócios e viram a sua oportunidade de vir para cá. E vindo para cá, ou seja, não eram pessoas, não eram empreendedores, não eram lideranças por sua natureza, eram empregados que sabiam trabalhar. Não iam explorar os outros, iam botar a mão na obra, né? Eram trabalhadores na sua essência. Por isso o Vale do Taquari hoje ela tem essa característica. Trabalhar muito. Trabalhar muito, ou seja... Além de ser um dos 5 vales mais férteis do mundo. Exatamente. Então, isso Dom Pedro II viu, trouxe trabalhadores para cá, baixaram a cabeça e começaram a trabalhar, e especialmente na área de alimentos, que se tornou, logicamente, naturalmente, por toda essa fertilidade, mais os trabalhadores que vieram para cá, se tornou, vamos dizer assim, a vocação natural do Vale do Taquari, trabalhar com alimentação por vários motivos que agregaram. Então, o Vale do Taquari tem uma vocação natural, que é a vocação de gerar, produzir alimentos. Essa é a vocação, tanto que nós vemos tantas empresas. Veja, a maior empresa do Vale do Taquari, Cooperativa Languirum, que é uma cooperativa, inclusive, né, e que também tem esse conceito, porque aqueles que vieram, veja, não houveram grandes líderes, houveram pessoas que vieram trabalhar e formaram cooperativas, né, de trabalho para se unir, porque não tinham um líder, um grande empresário, e eles se uniram em torno deles mesmos. É interessante esse processo, essa história do cooperativismo. Sim, né? Justamente por causa disso. Tem a Dália também. Sim, aqui, todas as cooperativas, né? Aqui tínhamos várias outras cooperativas, pequenas cooperativas. Né? Até a própria comunidade era um local onde as pessoas uniam forças e tal. Bem isso. E isso é bem característico. Bem característico. A nossa então, estrela, a maior empresa do Vale do Taquari é uma cooperativa. Cooperativa Languirum, vai faturar esse ano provavelmente 1,350 bilhão de reais, ou seja, é um faturamento. Ô Ricardo, mas se é por aí o caminho, é por aí que temos que também buscar reunir esforços. Exatamente. Para potencializar isso. Bem isso. Se é por aí, porque isso faz parte de uma crença, de uma cultura. Exatamente. Mas isso precisa estar, vamos dizer assim, organizado, porque isso não acontece por acaso. Ou seja, acontece, vai se potencializando, mas se nós quisermos ser diferenciados e alcançar liderança nesse sentido, nós precisamos todos entender que essa é a nossa vocação natural, e todos os agentes políticos, os agentes comunitários, os agentes dos negócios, né, da economia, precisam estar voltados. Ou seja, nós precisamos desenvolver, por exemplo, faculdades que giram em torno disso, ou seja, cursos que desenvolvam isso. Nós precisamos desenvolver escolas que treinem mais pessoas em torno dessa questão. Dessa vocação. Nós precisamos ter que as nossas lideranças políticas lutem para que nós desenvolvemos dos nossos minifúndios, né, culturas alternativas, novas culturas, porque é ideal em minifúndios isso, né, novas culturas que tem. Estrela, nós temos 1.000 estabelecimentos agropecuários. E o que acontece, olha a cadeia leiteira, o que está sendo massacrada, né? Exatamente. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos unir as forças, todas as forças precisam girar. Isso se chama regionalização. Quem desenvolveu isso de uma forma extraordinária, e por isso é o único país do mundo que desenvolveu através de pequenas empresas, por causa da regionalização, foi a Itália. Eles regionalizaram e fizeram bases regionais
focadas na vocação da região. E como se define as lideranças, como são escolhidas por voto distrital, como é que é isso? Isso não poderia favorecer, por exemplo, a gente reunir condições aqui de levar os nossos filhos, os nossos líderes aqui a assumirem espaço em Assembleia Legislativa, em governo do Estado, no governo federal, que há um vácuo nesse sentido. O Vale do Taquari não consegue produzir líderes que ocupem espaços que possam lá estar interagindo com os governos no sentido de fazer esta representação e fazer com que haja um olhar para o Vale do Taquari. Esse é um problema crônico que nós temos aqui no Vale do Taquari. Nós não acreditamos em nós problema, mesmos. mas o senhor falou antes também, né, sobre a demagogia. Nós não temos demagogos, nós temos trabalhadores, gente que trabalha, que produz, que não fica aí entrando nesse vácuo aí que a maioria dos políticos entra. Mas também esse é um caminho errado, né? Então, essa pergunta é propícia, porque, na verdade, são os líderes que levam uma nação para o estado onde elas chegam. A liderança que é a chave de todo o desenvolvimento. Todo desenvolvimento está alicerçado nas suas lideranças, né? Todo avanço está alicerçado nas suas lideranças. E o que acontece, como eu já falei, o Vale do Taquari vieram para cá e geraram uma cultura de trabalho e não uma cultura estratégica. Ou seja, nós trabalhamos, mas não somos estrategistas. Infelizmente isso. A tal ponto que nós não temos no Vale do Taquari nenhuma indústria de ponta. Ou seja, química, petroquímica, mecânica fina, de TI, qualquer de comunicação, alguma coisa intensa, forte, ou seja, tudo que é indústrias e negócios de ponta não existe no Vale do Taquari. Porque o Vale do Taquari não é um vale de pessoas, infelizmente tem que dizer isso. Não estou dizendo que não tem pessoas pensantes e estratégicas, claro que tem, é lógico que tem. Mas a sua natureza não é essa, a sua natureza é uma natureza de trabalho. Mas essa questão, Ricardo, ela é reconhecida. Esta nossa dificuldade, e eu já estive em diversos momentos, inclusive com a presença do governador do estado aqui, em que líderes empresariais justamente se posicionavam, e de forma bem aberta, bem honesta, desta falta de representação no Vale do Taquari. E tudo que o Vale representa, tudo que o Vale produz, né, com toda esta característica que é bonita. Sim, é linda. Né, que é linda. Tanto que muitas empresas de fora vêm aqui. Eu vou dizer para Teutônia, olha uma vez, Teutônia, no meu bairro onde eu moro, por exemplo, lá tem a Beira Rio, que tem uma enorme empresa, mais de 1.000 funcionários lá, e aumentaram ainda. Ou seja, empresários, estrategistas, pessoas que são líderes, de fora vêm, e o que eles vêm fazer? Explorar a boa mão de obra. Piccadilly, né? Praticamente transferiram toda a produção de calçados. São bons trabalhadores. Somos bons trabalhadores. Isso é importante. Exatamente. Agora precisamos agregar. A Lactalis, né? Está aqui, é uma empresa de fora, veio aqui para explorar o quê? Explorar o nosso trabalho. Olha, agora eu pessoalmente negociei com uma empresa chinesa que veio também para o Vale do Taquari. Para quê? Porque eles vieram para cá por causa da qualidade da mão de obra, por causa do trabalho. Impressionante. Mas o dinheiro, a riqueza, vai para quem? A riqueza vai para os líderes. Então, deixa eu dar só uma continuidade bem breve sobre esse assunto, porque o que acontece é que no Vale do Taquari nós não temos infelizmente, nenhuma expressão nos últimos 20 anos, ou podemos dizer mais ainda, de liderança a nível de Estado. Eu não estou dizendo a nível de nação, eu estou falando a nível de Estado. Nós não temos nenhuma liderança em nenhuma área. Ou seja, alguém que seja, vamos dizer assim, um expoente, que seja um líder na área da indústria, na área do comércio, na área da educação, na área da política, na área da ciência, na área da comunicação, na área da mídia, na área de negócios, na área econômica. Não existe praticamente nenhuma liderança nos últimos 20 anos que vamos dizer assim, seja número 1, nem a número 2, provavelmente nem o número 3. É verdade. Não estou falando a nível de Brasil, estou falando a nível de Estado. Ou seja, a nossa carência de liderança que nós temos aqui no Vale do Taquari. E, por isso, eu sou a favor do voto regional. Ou seja, se nós tivéssemos um voto regional, nós, então, teríamos colocado líderes, pelo menos alguns políticos,
da nossa região que nos representaria. Agora, é a grande oportunidade que nós temos. Pois é, Ricardo, eu percebo que em períodos eleitorais, muitos candidatos de outras regiões que passam, né, pelo Vale do Taquari recebem votos, depois nunca mais os vejo por aqui. É isso que acontece. Se passam e levam 1.000, 2.000, 5.000 votos aqui do Vale do Taquari, absolutamente sem nenhum compromisso assumido. Exatamente. Então, é por causa dessa falta de liderança, o povo não percebe que existe um representante. O Ricardo, líder. não tem aí embutido também das pessoas, de repente, voltar as suas atenções para os líderes regionais. Sim. Que Aí, parece assim que é uma dificuldade desta união, até no sentido de empresários, trabalhadores, todos os segmentos, eles têm dificuldade de se unir em torno de nomes do Vale. mas esse é o problema. Um problema é que líderes não sabem ser líderes. Vamos dar alguns exemplos aqui. Nós tínhamos grandes lideranças empresariais aqui no Vale. Por exemplo, Polar era uma... Arnaldo J. Dil era um grande líder, só que ele nunca quis concorrer. Não, Mas era um além grande disso, líder. sim. Daí nós vamos ver Copave, por exemplo, a maior cooperativa de frango da América Latina. Se extinguiu. Né? Se extinguiu, né? Nós vemos o próprio Grupo Viand, que era um grande grupo. Então, tu consegue perceber nesses exemplos, pequenos 3 exemplos que eu dei, o que acontece? Esses exemplos mostram que quando chega um momento de uma liderança sair, se mostrar, ou seja, uma liderança que vai além daquilo que é natural, nós não temos capacidade. Ou seja, nós não temos capacidade de nos superarmos daquele passo a além. nós mesmos. Exatamente. Por quê? Por causa que nós não fomos preparados para sermos líderes, nós fomos preparados para trabalhar. E aquele que é líder, ele pensa diferente daquele que baixa a cabeça e trabalha. Porque ele, sobretudo, precisa ser um estrategista, ele precisa primeiro ter uma ideologia, ele precisa ter uma visão para onde ele está indo. E nós não aprendemos a isso, nós não fomos ensinados a isso, nós fomos ensinados a trabalhar. E não ter uma visão, e não ter uma ideologia, e não olharmos para o futuro. Nós não olhamos para o futuro a tal ponto de nós não temos nenhum negócio de ponta, nós estamos olhando para o passado. Isso aqui funcionou, então vamos fazer. Eu estou melhor que o outro, já me basta. Exatamente.